não tem como esquecer o caso recente, o triste caso de Ana Sofia agora. Né? Eu acho que o mais recente é o que nos desafiou e que a gente vai resolver. Né? E vai resolver e resolvemos. Porque foi elucidado. O desaparecimento da criança Ana Sofia chamou a atenção, acho que foi, se não o mais, mas um dos maiores, de maior repercussão da Paraíba. Né? Eu acho que o nosso delegado-geral, muito experiente, o doutor André Rabelo, ele diz, como um caso que criou tanta repercussão, até fora do país, no país. Nós temos casos bem mais graves. Mas a Polícia Civil deu resposta. No tempo que ela queria, que eu queria, Diógenes, que a ansiedade natural que nos dá de resolver, não foi no tempo. Jamais. Mas poderia ser um caso sem solução. Mas aí tínhamos um bandido, né? Um psicopata, que era o Tiago Fontes, super inteligente, né? que apagava aqui os rastros, os indícios, que tinha umas peculiaridades do local, da família, dos vizinhos, toda uma situação que criou uma nuvem em que a gente nos fez assim, ter que ter muita paciência, né? E percorrer os caminhos. Uma investigação demorada, porque dependia de meios técnicos, de resultados de perícias, de pesquisas, né? que demoravam 30 dias para as respostas, quebras de sigilos, que após a autorização judicial você passa por um processo de dados e depois de processamento desses dados, que é com a inteligência, que nos chegavam com 2 meses. Então, mas foi esclarecido, vai ser finalizado o inquérito agora, apontando o autor, a motivação, se quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade, da investigação, mas que nos desafiou bastante. Não só eu, como a equipe que participou do núcleo de homicídio, na pessoa do Dr. Pablo, o reforço que veio da Delegacia Geral, através do delegado Aldroville, também com os agentes de Campina Grande, que se voluntariaram e vieram. Não era uma equipe enorme, não, mas que trabalhou muito. Né? E a gente agradece também esse apoio. Foi um caso que eu acho que a gente jamais imaginava, né, que fosse ocorrer. Né? Hoje tem muita distorção, comercializaram esse caso, estão ganhando dinheiro em cima desse caso. Não adianta polemizar aqui também, mas um determinado setor da imprensa, não a imprensa local, porque a imprensa local, ela entendeu o trabalho que foi feito. Né? Infelizmente, o cara se matou. Antes que a gente tivesse a prova que prendesse ele, que estava já produzindo, ele se matou. Ninguém empata de outra pessoa se matar. Ela presa poderia se matar, quanto mais solta. Mas uma coisa é certeza, a pessoa que fez isso com a Ana Sofia, a Polícia Civil descobriu, covardemente ele se matou e nunca mais ele vai fazer com outra pessoa. E justamente, doutor Diógenes, a gente viu aí o caso, muita repercussão, não só aqui na nossa região, na Paraíba e no Brasil todo, como o senhor falou aí, eu ia até fazer uma pergunta sobre esse caso. E aí teve um exemplo justamente que não existe o crime perfeito. Não existe. Porque parecia-se que ia para um meio e ia para o outro, não se conseguia descobrir nada. E aí foi algo trabalhoso, mas que no final teve um grande resultado com a descoberta, né? O investigado, ele era longe de qualquer suspeita. Benquisto pela vizinhança. Eu tenho um áudio aqui, vizinho, de político, inclusive, dizendo que a polícia estava no caminho errado, estava querendo culpar um inocente. Eu não, assim, isso não é crítica, não estou polemizando, não, mas para você ter ideia de como ele era benquisto. As pessoas duvidavam que fosse ele. Ao passo que levantava desconfiança de muitos, de família, de um tio, de um vizinho, e insistiam naquilo. E dezenas de pessoas que apareceram, que a gente sempre for falar aqui, dezenas, todas investigadas, monitoradas, com suas quebras de sigilo, com investigados, tudo. Um trabalho muito, muito cansativo, mas foi feito. Né? O que ele não contava é que uma imagenzinha, quem achou aquela imagem, quem primeiro localizou ali, foi o agente do núcleo de homicídios. 4 dias depois ele visualizou aquele vulto. E a partir daí, a perícia, a princípio, disse que não tinha como melhorar, e aí aquela palavra que eu uso, persistência, e aí uma nova forma de perícia, inclusive com a ajuda de um perito da Polícia Federal, que foi muito importante essa perícia da imagem, nos deu uma conclusão ali, com a velocidade de outra imagem, etc. E a gente persistiu e aí evoluiu. Então, o cara, como você falou, não existe crime perfeito. Ele jamais imaginaria que aquela câmerazinha ali pegasse aquele vulto. Né? E a gente focou, foram buscas, dispositivos. As quebras de sigilo hoje, não tínhamos na época, mas já esperávamos que isso aí nos chegassem. Todas as pesquisas, perícias realizadas através da interação dele, principalmente com os dispositivos eletrônicos, hoje nós temos. Desde março, ele já planejava, pesquisando, conteúdo de pedofilia e pesquisando como matar uma menina de 7 anos asfixiada. Então você vem
Até o momento que a menina sai ali, tudo isso hoje está muito, muito bem esclarecido. Mas você fala, não, esclarecido, cadê o corpo? Aí é a informação que tem que partir, principalmente dele. Que ele se matou para dar o corpo da menina. Para não encarar a verdade e a vergonha que ele se vitimizava lá. Né? Ia ser uma grande máscara caída. Talvez ele pensando ainda que ia ficar na cabeça de muitos, ele ia ser inocente. De quem observa e quem é inteligente, minimamente ele sabe, e entendeu a investigação e sabe que ele é culpado. Então tudo isso foi muito bem investigado. Tá muito, se ele fosse a júri popular, ele era condenado. E é isso, por isso que foi feito um trabalho, Felipe, muito técnico. Porque a gente contava naquele momento que ele ia ser preso e ia a júri popular. E a júri popular. E esse júri ele ia ser condenado. Tem que ter provas incontestáveis. E hoje tínhamos, agora. Chegou prova depois, inclusive, de que ele foi morto, de que ele morreu. Suicídio comprovado. Muita gente até duvida disso. Tudo muito bem feito. Trabalho da polícia científica. Então, quem duvida, porque tem algum interesse nisso aí. E é como eu disse, tem gente aí que está querendo transformar o caso em uma novela. Aí é para comercializar, ganhar dinheiro. E aí a gente lembra aqui também, eu lembro muito bem da situação, como o senhor falou agora há pouco, pessoas acabando querendo tirar o rumo das investigações, mas aí vai a persistência e o profissionalismo das pessoas que estavam aí, o senhor e outros que estavam junto ali, em ter uma noção mais ou menos, já uma visão do que poderia ter acontecido e não ter tomado um rumo diferente. Ter seguido ali, porque, como o senhor falou, pessoas vêm um de um lado, vem outro de outro, uma informação, e a questão da imprensa, a gente viu também muita gente fazendo sensacionalismo. A história das fake news que foram criadas acabaram atrapalhando muito também, né? Muita fake news, muita distorção, algumas coisas muito bem plantadas, outras nem tanto, mas que a gente naquele primeiro momento viu a complexidade, as limitações e vamos seguir na esteira do indício. Não tinha pressa e precipitação para dar uma resposta e é errada, não. Você prenderia um vizinho, prenderia um tio, prenderia uma pessoa que várias pessoas foram citadas ali, e ali naquele momento todos eles compravam aquela ideia. Não, a polícia trabalha da forma técnica nisso. Não descarta, a gente dizia naquele momento, não descartamos, e seguimos naquela linha. Repito, perícia de imagem demorada a chegar nos laudos. Né? Todas as quebras de sigilo que ele apagava, que ele fazia de tudo, mas ele apagava arquivos, mas temos os rastros. E chegamos. Dificuldade sim, mas montamos. Então, foi um trabalho árduo, sem sombra de dúvida. Mas a toda a equipe, a gente só tem a parabenizar. Todos que trabalharam nesse caso. Porque também mexeu com a emoção de cada um. O sentimento das pessoas, principalmente quem tinha crianças, né? Exato, qualquer um. A gente que eu sou pai, a gente né? Mas não podíamos deixar levar pela emoção. Mas trabalhando de forma técnica. E toda a equipe, só tenho a parabenizar, agradecer pelo trabalho que fez, não é? De forma muito serena, muito ética. No tempo da investigação, teve o seu tempo, mas que conseguiu elucidar. E aí, ao final desse caso sendo resolvido aí, doutor Diógenes, na visão da polícia, na visão técnica da polícia, o que levou um cidadão como ele a cometer um caso daquele? São desvios, né? Psiquiátrico, psicológico. Ele era psicopata. Ele tinha desejo sexual infantil. Ele pesquisava por matérias, né, de pornografia infantil. Então ele era uma pessoa que era discreta. As máscaras de um bom pai, a máscara de um bom vizinho, a máscara de um bom profissional. Mas ele tinha, né, de uma forma oculta, esse desvio comportamental e ele desejava crianças. Ele acessava perfis de Instagram daquelas crianças de 7 anos, só de meninas, crianças de 7 anos, 8 anos, de longe também. E hoje nós temos toda essa quebra. Né? Então, quando ele focou em Ana Sofia, ele teria que matar. Então, por isso que ele começa a fazer aquelas pesquisas, porque senão a menina ia entregar ele. A menina era muito esperta. Tinha 7 anos, fez 8 anos em maio. 8 anos, mas tinha uma habilidade, uma menina de 10, 12 anos. E ele, como no próprio depoimento dele, que eu colhi juntamente com o Dr. Pablo no começo, ele tinha a percepção que a menina era uma menina negligenciada pela família, que a menina andava para todo lugar, não era observada pela família. Então isso aí também fez com que ele mirasse na menina, porque ele tinha que fazer, né, satisfazer o seu desejo e para não se prejudicar, não ter que cumprir a pena, para não ser punido, ele teria que matar a menina. E ele planejou muito bem isso. Mas é isso aí, pedofilia, ele era esse desvio comportamental pedófilo.
e teve que matar a menina para encobrir isso, ocultar o cadáver. Isso ele pesquisou muito também, como ocultar cadáver. Por isso que a gente sabe que não encontrar o corpo de Ana Sofia aí jogado ao mato, uma situação não, porque ele pesquisou muito bem como fazer isso. Só, não digo só, mas ele era a pessoa que nos ia dar esse corpo, nos ia dar esse corpo. Né? É possível que encontre hoje? É possível. Mais difícil? Também. Mas aí nós acreditamos muito ainda que alguma situação fortuita ou não irá aparecer. Né? Mas, de toda maneira, o caso foi solucionado. Ele morreu. Foi interrompido. Por que ele foi interrompido? Graças à investigação. Quando todo mundo duvidava, a própria família, vizinhança, conhecida, todo mundo tinha como uma pessoa incapaz de fazer aquilo. Provamos que foi ele. Ele, mediante isso, interrompeu a própria vida. Pelo menos não vai fazer isso mais com ninguém, porque a gente sabe que o psicopata, né, o que abusa esse desvio comportamental, ele sempre parte para a nova vítima. Ele sempre parte. Pode passar 10 anos preso. É o máximo que passa, é isso mesmo. O que matou a menina Rebeca, que matou Fernanda Ellen, né, que foi para essa final, Fernanda Ellen, um caso bastante conhecido de uma pessoa, ele já está solto. Quem investigou, inclusive, foi o Aldroville também, que também estava no apoio dessa investigação. Doutor Aldroville. Então, ele interrompeu. Com mais ninguém vai fazer isso. É um mérito da polícia, jamais queria a morte dele. Mas ele interrompeu por causa da investigação. O seu ciclo, né, que com certeza iria fazer mais vítimas. E até pelas atitudes, né, doutor, que ele foi muito frio, mesmo com o caso já tendo uma repercussão ali no começo, ele ainda estava por ali. A intensificação das investigações é que ele saiu ali, inclusive com gravações, né, em vídeo, dele fugindo. Não, até então ele se vitimizava. Naturalmente, né? Ele procurava a população, procurava o empregador dele, as pessoas que ele tinha contato e se vitimizava. A polícia está trabalhando errada. Isso aí vai ser esclarecido, que eu não tenho nada a ver com isso. Não é? Ele teve o surto psicótico. Não. Ele simulou aquela situação ali, saiu ali. Né? Ele não vou encarar não a situação não que a polícia vai chegar. E pôs fim à sua vida. Então, a verdade é essa. Porque uma hora antes dele sair ali, naquelas imagens, ele falou com o advogado dele, pediu para que fosse representar, acompanhar o seu sogro, que ia ser ouvido, de uma forma muito sana. Né? Agora que faz aquele teatrozinho ali, até nisso ele queria que as pessoas confiassem que ele era um inocente. Inocente não tem nada. Pedófilo, uma tremenda covardia de fazer isso com uma criança. Matou, e covardia também de ter se matado. Até nisso, sem dar o corpo, nem sem apontar. No momento ele cogitou colaborar jamais com a investigação, pelo contrário. E aí, ao final aí, doutor, esse caso elucidado, como a gente perguntou lá no começo, seria um dos casos de maior repercussão e também aí, vamos dizer assim, de certa forma, mostrando o avanço que a investigação tem, e aí a gente vê o trabalho quanto é importante, porque como a gente falou, não existe o crime perfeito, mas parecia no começo. Se procurava na visão do cidadão que estava do outro lado, ele não via forma alguma. E aí, de certa forma, é uma realização do trabalho ali, a realização do policial, do delegado, todo mundo que trabalhou ao ver um caso elucidado como esse. Sem dúvida. Quando a equipe da inteligência ligou, olha, muito difícil, ele usava várias contas, tinha várias formas de arquivar isso, e deletava, etc. Apesar disso, encontramos isso. Era uma emoção, uma vibração assim, de quem está ali recebendo a melhor notícia da vida. Naquele momento, sim, porque é a sensação de que vale a pena o esforço, que foi muito esforço. Então, para que as pessoas tenham noção, foi colocado muito em dúvida a vontade da polícia, a capacidade, o que seja, foi muito colocado em xeque. Mas só para você ter ideia, Inácio, naquele período, Sofia desapareceu no dia 4 de julho. 4 dias antes, houve um homicídio lá em Roma, de um ex-presidiário de fora, que a polícia civil, que nossa equipe elucidou, e diziam também que a polícia não estava interessada no caso Sofia porque tinha gente importante por trás. Que é importante? E se tivesse? A polícia, 4 dias antes, teve um homicídio lá em Roma. Roma parece que realmente foi o foco de algumas situações, de alguns crimes. Teve um período difícil. A Polícia Civil descobriu, era um policial militar lá do 5º Batalhão, em João Pessoa. A Polícia Civil pediu a prisão, a Polícia Civil aqui, a equipe de Solânia, pediu a prisão, juntamente com o GAEC do Ministério Público, cumpriu, prendeu ele lá em João Pessoa, e o cara comandava uma milícia, veio matar em Bananeiras. Então a Polícia Civil, que pediu a prisão, investigou e prendeu lá, policial militar, já com histórico de mortes,
e etc. Ia se intimidar com a investigação dessa natureza? Jamais. Durante a investigação, houve outra morte lá, né, de um esfaqueamento lá bem brutal. Acho que você acompanhou, pegou as imagens. Polícia Civil, no mesmo domingo, na folga, os policiais civis de folga foram lá prender em flagrante. Né? Esse cidadão também que matou um lá em Roma, nesse período, próximo ali, nesse torno da investigação da Ana Sofia. A Polícia Civil, ela só não faz o que realmente é impossível. Mas no que é possível, ela tem corrido, ela tem feito de tudo aqui. E eu só tenho a agradecer a toda a equipe que tem batalhado junto comigo nesse tempo aí para solucionar o maior número de casos.